Que jogador que o Santos perdeu de graça Internacional, esse Yuri Alberto. Que jogador. Torcida, falta isso para o Santos, ó, para não perder mais esse tipo de jogador. Olá, amigo torcedor. Olha aqui nós novamente com mais um vídeo para o canal Peixe Nautas. Hoje teve mais uma rodada do Brasileiro e o Santos folgou. O jogo do Santos e Fluminense na Vila foi adiado devido ao público, né? Foi uma decisão acertada, né, Raul? Porque na próxima data já vai ter público, já vai ajudar bastante. Apesar que hoje já teve público no Brasileiro, né? E o Santos aí, dependendo dos resultados aí, ele já entra no Z4, né? Por pontos ganhos. Mas o Grêmio e o Sport tá empatando. Por enquanto, o Santos está fora ainda. Nel, eu acredito que foi, sim, uma jogada boa da diretoria do Santos, porque se você pode jogar com público, por que você vai jogar sem público na Vila Belmiro? O Santos está dependendo de resultados dentro da Vila Belmiro, então você tem que aproveitar a força do Santos. A força do Santos dentro da Vila Belmiro, a gente sabe que uma boa parte dela, ou até 60%, é a força da torcida junto. Então tem que aproveitar, sim. Tem que aproveitar. Então, o momento é da torcida abraçar o time, né? Da torcida abraçar a diretoria. A própria imprensa lá de Santos tem que abraçar o time também, porque, viu, Raul, o momento do Santos é delicado. O momento do Santos, você olhando a tabela e ver o histórico do Santos no primeiro turno, o momento do Santos é muito delicado. Inclusive, tem colegas nossos no YouTube aí, fazendo entrevista com um conselheiro do Santos lá, o pessoal que faz parte associado lá, diz que iam se reunir para ver com o presidente o que está acontecendo. E eu digo para você, não está acontecendo nada, já aconteceu, Raul. Já aconteceu na gestão de Modesto Roma, na gestão de Odilon Rodrigues, na gestão de José Carlos Pérez. Elegeram presidentes incompetentes, olha o que deu. Hoje, esse presidente caiu do céu, não adianta eles estarem criticando o Rueda, não. O Rueda foi um presidente que caiu do céu. E eles deviam se reunir, sabe com quem? Na época, com o Modesto Roma, na época com o Dilon Rodrigues e com o José Carlos Pérez, né? E também com o seu São Paulo. O São Paulo tem grande culpa no débito do José Carlos Pérez. Ele pediu jogadores, o Santos lá comprava fiado, chegava lá, não quero. Brincadeira, rapaz. Tem que ter mais respeito. E nós estamos colhendo isso agora, infelizmente, né? Nel, isso aí é o que a gente vem falando direto no canal, porque eu sou daquele que eu quero ver o Santos forte, brigando por título. Não é só brigando, só para entrar em campeonato. Quero ver o Santos brigando por título. E se a gente querer ver isso lá na frente, o Santos tem que passar por isso agora, não disputando para cair. Olha a nossa situação. Olha a nossa situação. Um clube que teve o time sempre no alto da tabela, nós estamos brigando para não cair. E tem aquele pessoal que insiste nisso ainda, que acha que o Santos tinha que ter contratado. E eu digo, contratar com o quê? Com que dinheiro que o Santos vai trazer jogador? Não tem como trazer. Então, é momento de abraçar e deixar de criticar. Se tiver que criticar, critica depois. Mas agora não é momento daí. Porque parece que nessa época aí todo mundo acha aquelas picuinhas para poder ficar falando. Todo mundo, sabe? Então tem que tomar muito cuidado assim, com essas coisas aí, que não é momento disso, não. Então, Raul, o Andrés Rueda pegou esse clube com uma dívida aproximada de 500 milhões. Né? Olha o que ele está fazendo para resolver essas dívidas. Né? Ele está renegociando, parcelando, de acordo com que o Santos possa pagar. Né? E não adianta. A torcida tem que abraçar e esse negócio de oposição dentro do clube tem que acabar também.
entendeu? Esse pessoal que fica só criticando, eles criticam, mas na hora de pôr um Zé Carlos Pérez, na hora de botar um Dilão Rodrigues, na hora de botar um Modesto Roma, foram eles que colocaram. Entendeu? Raul, assim como na política, na presidência de um clube grande como o Santos, você tem que olhar muito o histórico do presidente, o histórico pessoal dele, o sucesso pessoal, o sucesso empresarial dele, para ver se ele é capaz de gerir um clube do tamanho do Santos, do tamanho de um Corinthians, de um Cruzeiro, um clube grande. O que acontece? Pegam qualquer Zé Chinelo, porque dá tapinha nas costas, o cara é bom de papo, o cara é cheio de acerto, aí elege o cara, olha no que deu. E não é só o Santos, não. Atrás disso tem o Botafogo, tem o Cruzeiro, tem o Vasco também, o São Paulo, que está devendo bastante também, você entendeu? Então, veja bem, tem que ter seriedade no futebol. O futebol hoje não admite dirigente amador. Dirigente amador dá no que dá. O Cruzeiro mesmo, eu estava vendo um comentarista mineiro falando que o Cruzeiro vai ter que se extinguir para começar outro Cruzeiro. Na Série C, com outro Série C, para o Cruzeiro tentar se reerguer. Olha a torcida do Cruzeiro, como é grande essa torcida, né? E assim é o Botafogo, assim é os outros clubes. E o Santos, se não fosse o André Rueda, Raul, esses presidentes aí tinham afundado o Santos. Porque não está fácil segurar a barra lá, não, viu? Mas eu concordo com você. Mas falando agora do time mesmo, né? Vamos torcer agora vem contra o São Paulo, né? Vamos torcer que o Carille está tendo aí uma semana boa de trabalho, fazendo vários testes lá. Vamos acreditar aí que ele põe um time certo, que ele não tenha erro, porque agora a margem de erros do Santos ela é praticamente zero, né? E vamos torcer aí que, quem sabe, o Santos já dá uma largada aí contra o São Paulo aí. Se a gente bem lembrar, o Carille no Corinthians, ele gostava de ganhar clássico, né? Gostava de ganhar clássico. Então, vamos torcer que ele dá continuidade no Santos também. Mas tá bom. Raul, vamos falar sobre a rodada agora? Vamos, Nel. Essa rodada aí que a gente torceu, mas tem umas coisas que parece que o vento sopra contra, né? Oi? Tem umas coisas que parece que o vento sopra contra nós, né? O vento está contra o Santos. A gente torceu muito aí, viu? Você lembra daquela conversinha, daquele áudio que eu passei para você essa semana, né? Olha, Fortaleza vai começar a perder jogos. Realmente, né? Tá vendo? Perdeu 3-0 para o Atlético de Goiás. Em casa. Vamos começar então. 23ª rodada. Fortaleza, 0. Atlético Goianiense, 3. Rapaz, isso aí foi um resultado de surpresa, viu, Raul? A campanha que o Fortaleza vem fazendo, jamais eu diria que ele fosse perder para o Atlético de Goiás por 3-0. Apesar que o Atlético de Goiás é um time certinho, mas também o técnico foi mandado embora também, né? Está com um novo técnico, eu não sei se foi contratado, mas foi um resultado surpresa. Esse resultado é contra o Santos, né? Porque o Santos está brigando com o Atlético de Goiás aí para se manter. Fora que o Atlético, esse Atlético de Goiás, ele me surpreende às vezes. Ele gosta de ganhar jogos fora, pontos fora do campo dele, né? Ele está com esses pontos todos aí, mas ele tem uma boa parte dos pontos que ele conquistou fora dos domínios dele. E o Fortaleza me surpreendeu, porque eu não esperava isso daí, né? O Atlético estava meio naquele bolo ali para a gente brigar junto com eles, né? Vai fazer o quê, né? Cuiabá, 0, América, 2. Então, outro resultado contra o Santos também. O América Mineiro tá levantando, Raul. Esses times que estavam lá embaixo, eles estão se erguendo, né? O América ele conseguiu uns pontos aí contra o Corinthians, um ponto também contra o São Paulo, né?
empatou com o Flamengo também, né? Olha, conseguiu um resultadão em Cuiabá. Esse resultado, para mim, não foi normal, não. E vou falar para você, Nel. Eu vi uma boa parte do jogo, o América jogou bem. O América jogou melhor que o Cuiabá, e bem melhor. O América merecia até ter feito mais gol ainda. Bragantino 2, Corinthians 2. Então, o Bragantino estava ganhando de 2-0 até os 40, né, do segundo tempo, né? O Corinthians reagiu e empatou. O Corinthians é forte, né, Raul? O Corinthians, ele tem uma força muito grande. O Corinthians, ele busca a força do além. Um resultado ontem, 2-0 lá em Bragança, e ele conseguiu empatar. Eu não vi esse jogo, vi o finalzinho do jogo. Eu tinha ido à missa e saí, mas eu vendo os melhores momentos desse jogo, o Corinthians tem a sorte daquela que o Santos não teve durante o campeonato. O Santos jogou melhores que muitos times e não conseguiu ganhar. Mas ontem, o Corinthians, eu achei que o Corinthians jogou melhor que o Bragantino, teve muito mais chance de gols do que o Bragantino, e ele estava perdendo de 2-0, e no final ele teve a sorte e a competência também de empatar o jogo, buscar o resultado no finalzinho do jogo. Só que me deixou eu surpreso, eu acredito que aquele segundo gol do Corinthians estava impedido. Parece que o Mosquito estava na frente naquela bola, mas não sei, o VAR colocou o dedo lá e mandou soltar a bola, não sei. Mas foi um resultado justo para o Corinthians, por ele estar perdendo o jogo de 2-0. E ele merecia melhor sorte. Atlético Mineiro 1, Internacional 0. Eu assisti esse jogo, foi um jogo muito bom, viu? O Internacional fez uma boa partida, mas o Atlético, o Cuca fez umas mudanças ontem, no segundo tempo, e colocou o Keno. O Keno mudou o jogo. Havia 3 pontos que isso aí joga o Atlético lá em cima, viu? Eu só quero, Nel, voltar no começo da nossa conversa lá do Santos, para o torcedor que fica falando que o Santos tem que investir, e não precisa, e não precisa pagar conta, não precisa se equilibrar para poder disputar um campeonato. Que jogador que o Santos perdeu de graça internacional, esse Yuri Alberto. Que jogador. Torcida, falta isso para o Santos, para não perder mais esse tipo de jogador. Então, é isso que nós temos que preparar para hoje, o dia de amanhã, essas coisas não acontecer mais no Santos. É isso aí. O Yuri Alberto, ele me lembra muito o Careca. O Careca que jogou no Guarani, no São Paulo, na seleção. Ele é um jogador completo, um centroavante completo. Busca o jogo, ele cabeceia bem, chuta bem com as duas pernas. O Yuri Alberto hoje é um dos melhores centroavantes aqui no Brasil, viu, Raul? Ele é muito bom, ele é muito bom. E ainda o negócio não tem nem fim, que além do Internacional ainda ganhar o jogador de graça, praticamente de graça lá, ainda está cobrando 5 milhões do Santos lá, de uma dívida lá com o Leandro Damião lá, que ficou lá atrás lá. Eu não acredito nos negócios disso, não dá para acreditar. Sinceramente, não dá. Mas Flamengo 3. É o presidente antigo, né, Raul? Exatamente. Exatamente. É o que a vai gente fica lutando e falando. Flamengo 3, Atlético Goianiense, Nossa, tanto Atlético Paranaense 0. Então, o Flamengo ele não estava com a equipe titular, mas o Flamengo, mesmo com o time reserva, é um bom time. Um resultado normal. Jogando no Maracanã, né? Torcida agora. Eu não entendi o porquê que o Atlético Paranaense jogou com o time reserva. Não deu para entender. Vai disputar a Sul-Americana, mas vai demorar ainda, né? Então, não deu para entender, não sei. Esse time está confiando também muito no título, aí chega no final, esse título não vem. A gente já sabe o que acontece, né? Chapecoense 1, São Paulo 1. Olha os resultados bons aí para o Santos aí. Eu assisti esse jogo. Jogo feio, Raul. Jogo horrível. São Paulo estava ganhando de 1-0, Chapecoense empatou no segundo tempo, mas um jogo preguiçoso. Um jogo muito ruim, viu? Nel, e eu diria que o São Paulo ainda está nessa posição graças àquele
Rigoni lá, viu? O menino lá, ele é bom de bola, aquele menino lá. É bom de Ele bola. faz gol, faz muito gol, viu? Ele é bom, aquele rapaz lá. E foi bom para o Santos, né? Porque se de repente aí o Santos, uma vitória do Santos em cima do São Paulo aí, ele embola o meio de campo também. Embola o meio de campo. Aí a pressão vai mudando também. Palmeiras 1, Juventude 1. Então, resultado surpreendente. Eu assisti boa parte desse jogo. O Juventude não jogou mal. O Juventude jogou melhor hoje do que contra o Santos. Né? O Juventude estava ganhando de 1-0, um gol de falta. E o Palmeiras sofreu para empatar. O Palmeiras tentou encurralar o Juventude no segundo tempo, mas o Juventude no contra-ataque era muito perigoso. O Juventude fez uma excelente partida hoje, Raul. Diferente do Nel. domingo passado, no lugar do Santos. Nel, eu vou falar para você também. Eu concordo mais ou menos com o que você está falando. O Juventude ainda fez um melhor jogo do que fez contra o Santos, porque contra o Santos ele acabou achando aquelas falhas lá e fazendo gol. Mas o Juventude hoje ele fez um jogo redondo com o Palmeiras. E eu vi hora que o Juventude ia ganhar do Palmeiras. Também Ele eu estava vi muito no bem no jogo. O contra-ataque. Juventude fez 90 minutos, muito bom com o Palmeiras, muito bom. E tem um jogador lá, que, se não me engano, foi até um que fez o gol contra o Santos, Guilherme Castilho. Hoje, de falta, Bom, muito, muito bom. não sei se é jogador para jogar num time grande aí, mas não sei a idade dele também, mas é um jogador interessante ele, muito interessante. Aí tem os dois jogos que foram adiados, né? Santos e Fluminense, Bahia e Ceará. Esperando o público, né? É. Achei que o Tá Santos jogando. fez certo, viu, Nelson? Tinha brecha para isso, tem que fazer sim. Tem que fazer. O Santos falta 8 jogos na Vila Belmiro. 8 jogos. 8 jogos. Ele tem que fazer a Vila Belmiro valer nesse momento. A torcida do Santos tem que entender isso daí. Não vai adiantar a torcida do Santos entrar na Vila para vaiar o time. Não adianta. Temos que incentivar até o último minuto. Se querer xingar, falar, deixa terminar o jogo. Você não pode começar a vaiar o jogador, senão endoida todo mundo. Não endoida. A classificação ela está assim: Atlético Mineiro, 49 pontos, com 22 jogos, Palmeiras, 39, com 22 jogos, Flamengo, 38 pontos, com 20 jogos, Fortaleza, 36 pontos, com 23 jogos, Bragantino, 34 pontos, com 22 jogos, Corinthians, com 34 pontos, 23 jogos. Esse é o G6. Primeiro. Então, Raul, eu acredito para tirar esse título do Atlético vai ser muito difícil. O único clube que pode tirar, o time que pode tirar esse título do Atlético hoje é o Flamengo. Né? Mas com essa disputa da final da Libertadores, o Flamengo está mais focado na Libertadores. Né? O Atlético está deslanchando. Aí depois nós temos o Internacional, com 32 pontos, 22 jogos, Fluminense, 32 pontos, 22 jogos, Atlético Paranaense, 30 pontos, 22 jogos, 22 jogos, Atlético Goianiense, 30 pontos, 22 jogos, Cuiabá, 29 pontos, 23 jogos, Ceará, 28 pontos, 21 jogos, São Paulo, 28 pontos, 23 jogos, América, 27 pontos, 23 jogos. São Paulo. São Paulo está com 20 quantos pontos? 28 pontos, 28. Com 23 jogos. É isso mesmo. O América com 27 pontos, 23 jogos. O Juventude com 27 pontos, 23 jogos. O Santos com 24 pontos, 22 jogos. Aí entra a zona do rebaixamento. O Grêmio, que está empatando 23 pontos com 21 jogos.
O Bahia com 23 pontos, 22 jogos. O Sport com 18 pontos, 23 jogos. E a Chapecoense com 11 pontos, 23 jogos. Então, Raul, eu acredito que essa corrida para esse rebaixamento aí, o Santos vai disputar com o Juventude. Você entendeu? Eu acredito que o Grêmio vai subir, né? Vai ficar a Chapecoense, vai ficar o Sport, vai ficar o Bahia ali também, naquele meio, Santos, Juventude, e o Ceará, se não se cuidar, né? E o Grêmio também, mas eu acredito que o Grêmio deve ganhar esse jogo de hoje contra o Sport. Está 0-0, né? Precisa ganhar. E pelo que eu estava vendo ali, não estava bem, não. Mas... Se você pegar aqui, você no começo do vídeo, você falou assim, Raul, os times que estão lá embaixo estão subindo. O América está, né, subindo, Juventude. O único time que não subiu foi o Santos. O Santos Ele ficou ali. Por isso, eu acredito que o Santos há também de subir. Como os outros subiram, eu acredito que o Santos vai subir também. Acredito que esse tempo que o Fábio está dando uma ajeitada no Santos, quem sabe o Santos vai dar uma injeção de ânimo. Só para você ter uma ideia, o Atlético Paranaense, que é o 9º colocado, você sabe que nós podemos ter 9 na Libertadores. Para você ter uma ideia, o Santos está a 6 pontos desse time, do G9. Está muito embolado. O Santos está precisando ganhar uns 2 jogos seguidos para o time deslanchar, entendeu? É o que eu digo. Eu estou mais torcendo do que acreditando, viu, Raul? Porque o histórico nosso está difícil. Mas eu ainda quero acreditar. Quem sabe um 2-0 quinta-feira lá no Morumbi, que vai ser muito legal para o Santos, muito interessante para o Santos. Um 2-0 estava bom, não precisa mais, está ótimo. Mas, Nel, outra coisa que eu ia dizer também, nós vamos jogar quinta-feira, de repente, ainda mais longe ainda, porque a maioria desses times, ou quase todos os times, ainda vão jogar a 24ª rodada antes do Santos. Vai jogar antes do Santos. Vai jogar na quarta-feira. Então, é momento de concentração, de não desespero. De se concentrar, principalmente o torcedor do Santos. É por isso que a gente está falando. Não podemos desesperar. Temos que ter consciência. Talvez vai estar mais longe ainda, times mais longe, mas vamos se apegar nesses 8 jogos dentro da Vila Belmiro. E sem contar, de repente, buscar pontos fora da Vila. Quem sabe? Eu estou acreditando no trabalho do Fábio Carilli, eu estou acreditando no trabalho do Fábio Carilli. Pegar embalo, né? Sai dessa fase. Raul, vamos terminar. Eu estou gripado demais aqui, cara. A rodada é essa aí, a 23ª rodada foi essa, e a gente, durante a semana, vai fazendo vídeo aí para o pessoal e acompanhando nós também. Beleza, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, faz um comentário aí que a gente vai responder vocês. Aqui a gente fala do Santos, mas fala do seu time também. Você ouviu o canal, você viu que a gente fala do seu time. Raul, até mais. Um abraço aí, pessoal. Fica com Deus.